Experiências quânticas de prosperidade. Capítulo 1. Introdução. Sinta por um momento uma semente adormecida sob suas mãos. Ela pulsa, dorme, mas guarda vida. Assim é a semente da prosperidade dentro de você. Silenciosa, potente, esperando apenas ser nutrida. Você já sentiu no silêncio de uma madrugada o peso da escassez? Já escutou o eco das suas próprias dúvidas? Será que sou merecedor? Será que basta para mim? Essa sensação de vazio, de algo sendo negado, fere e dói. E se você está aqui, é porque essa dor já foi companheira demais. Na fronteira entre física quântica e espiritualidade, aprendemos que tudo vibra, cada átomo, cada pensamento, cada sonho. Até o que chamamos de vácuo quântico está repleto de energia latente, como no efeito Casimir. Onde parece haver nada, pulsa um universo de possibilidades. Essa descoberta nos revela algo curioso. Prosperidade não é prêmio que se ganha lá fora. Prosperidade é uma frequência interna que ressoa com o campo quântico. Quando aprendemos a vibrar na mesma sintonia da abundância, abrimos a porta para que ela flua até nós. Mas até aqui, o caminho pode ter sido em silêncio, e por isso, cheio de ruídos. Pensamentos que nos sabotam, crenças herdadas que abafam o pulso da semente. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse ruído interfere, como despertar essa frequência e como manifestar de fato a prosperidade na sua vida. Capítulo 2. Prosperidade não é prêmio, é frequência. Há quem caminhe a vida inteira acreditando que a prosperidade é um mérito, um prêmio para quem se esforça muito. Mas a verdade é outra, mais sutil, mais profunda. A prosperidade não se entrega a quem força, ela se revela a quem vibra. Tudo no universo vibra. Tudo. O dinheiro vibra, o amor vibra. As oportunidades também. Cada uma em sua frequência. E só quem está na mesma sintonia consegue enxergar, atrair, acolher. Não se trata de conquistar com as mãos, mas de harmonizar com o coração. Quando você entra no campo vibracional da abundância, é como se uma nova frequência de realidade começasse a se tornar visível, como se o invisível se tornasse possível. Imagine estar sintonizando uma estação de rádio. Se a frequência está levemente fora, o som se embaralha. A mensagem não chega. Assim é com a prosperidade. Se sua frequência está desalinhada por medo, dúvida ou crenças limitantes, você não ouve o chamado da abundância, mesmo que ele esteja sussurrando ao seu lado. Até o vácuo quântico, onde se acredita que há o nada, pulsa energia. O efeito Casimir mostra que mesmo o vazio carrega potência. Assim também é você. Mesmo quando parece não haver saída, mesmo quando tudo parece parado, há movimento, há vida, há um campo inteiro esperando por sua sintonia. A escassez não, é ausência de recursos, é ausência de ressonância. E quando você muda sua vibração, muda também aquilo que o campo quântico responde. Prosperidade, então, deixa de ser uma promessa distante e começa a se tornar presença. Capítulo 3. O que impede a abundância? Ruído vibracional. Há momentos em que tudo parece travado, nada flui. Mesmo com esforço, visualizações e desejos sinceros, algo não se move. E isso, muitas vezes, não tem a ver com a realidade externa, mas com o ruído invisível que vibra dentro de nós. Esse ruído não é barulho que se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Ele nasce de pensamentos contraditórios, de memórias que não foram curadas, de medos silenciosos de receber. Às vezes, desejamos a abundância, mas tememos o que ela pode trazer. Desejamos o novo, mas permanecemos presos a crenças antigas. Isso cria interferência no campo quântico. Como uma estação mal sintonizada, perdemos o sinal daquilo que pedimos. Muitas dessas crenças não são nossas. São herdadas, absorvidas na infância, implantadas por olhares, palavras e silêncios. Crenças como o dinheiro corrompe,
Ser espiritual é viver com pouco. Não posso ter mais do que os meus pais tiveram. Elas formam um muro invisível que impede a abundância de nos alcançar, mesmo quando ela está próxima. Mas há um caminho de limpeza. Não se trata de negar o passado, mas de reconhecer o que já não serve e transformar. A prática da limpeza vibracional começa com um gesto profundo de escuta interior. Quais são as frases que você repete sem perceber? Quais histórias você conta sobre si quando ninguém está ouvindo? Essas vozes moldam sua vibração. Substituí-las por afirmações coerentes, não como mantra vazio, mas como verdade sentida. É o início da transformação. Não é rápido, não é mágica. É reprogramação. É escolher, dia após dia, vibrar em um novo lugar dentro de si. E assim, aos poucos, o campo se abre. A frequência se ajusta. E o que parecia impossível começa a se aproximar com suavidade. Capítulo 4. Abundância como estado de presença. A mente costuma correr atrás da abundância como quem corre atrás de um trem que já partiu. Mas a verdade é que a abundância não está no futuro. Ela não é um ponto de chegada. É um estado de presença, um modo de estar aqui, agora. A gratidão verdadeira é a porta. Mas não aquela gratidão repetida como um ritual mecânico. Não um obrigado dito com pressa ou como obrigação espiritual. A gratidão que transforma é vibração viva. É quando o coração sente de fato que há beleza no simples, que há presença no instante, que há bênção no que já é. Essa gratidão não depende de circunstâncias. Ela nasce da decisão de sentir o valor do momento presente, de reconhecer que mesmo em meio à dor, há algo sagrado se movendo. Quando você sente assim profundamente, a gratidão não é só sentimento, é frequência. E essa frequência começa a atrair para sua vida aquilo que está em ressonância com ela. Prosperidade não nasce da carência, mas da completude. Não vem do querer ansioso, mas do sentir pleno. Uma prática poderosa para ativar essa frequência é criar seu próprio mapa da abundância sensorial. Não é sobre escrever metas ou listar desejos. É sobre sentir com o corpo, com os sentidos, a realidade que deseja viver. Como seria o cheiro do seu novo lar? A textura do sofá? A luz que entra pela janela? Como seu corpo se sentiria ao acordar com paz financeira? Quando você sente isso como real, mesmo sem evidências externas, você envia ao campo quântico uma assinatura vibracional clara. E o campo responde. Capítulo 5. Casos reais de manifestação financeira quântica. Há histórias que não cabem na lógica comum. Histórias que parecem ficção, mas são realidade para quem ousou vibrar diferente. Uma mulher simples de uma cidade pequena, cansada de escassez, decidiu mudar sua vibração. Não mudou o trabalho. Não ganhou na loteria. Mas mudou a forma como se sentia todos os dias. Criou um altar com objetos que a faziam sentir abundante. Passou a falar consigo com mais amor. Dormia ouvindo sons de prosperidade. Acordava agradecendo o que ainda não via. 3 meses depois, um parente distante, que ela nem lembrava, a procurou com uma proposta. Queria ajudá-la a abrir o ateliê com que ela sempre sonhou. E o impossível chegou pela porta dos fundos. Um homem, em meio à falência, decidiu parar de se julgar, parou de se comparar. E começou a meditar todos os dias, sentindo a emoção de já estar livre de dívidas. Em vez de lutar contra os números, se entregou à sensação de leveza. Em pouco tempo, uma parceria inesperada surgiu. O projeto que ele havia deixado de lado há anos foi resgatado e floresceu. Esses casos são reais. Estão em vídeos, em livros, em grupos de estudo. Mas mais do que inspiração, eles revelam uma verdade. O campo quântico responde à coerência vibracional. Quando o coração, a mente e o corpo vibram, juntos a realidade se curva. Capítulo 6. Conclusão inspiradora. A pergunta de transformação. A prosperidade que você busca já pulsa em você. Ela não precisa ser conquistada, precisa ser despertada.
não é sobre ter mais. É sobre ser mais consciente, mais presente, mais inteiro. A verdadeira abundância nasce quando você para de correr e começa a escutar. Escutar o que sua alma já sabe. Você é merecedor. Você é a extensão do próprio campo criador e está aqui para florescer. Agora, respire fundo e se pergunte: se eu já fosse a versão mais próspera de mim, como eu sentiria este momento? Talvez. Capítulo 1. Mude tudo. Introdução. Sinta por um momento uma semente adormecida sob suas mãos. Ela pulsa, dorme, mas guarda vida. Assim é a semente da prosperidade dentro de você. Silenciosa, potente, esperando apenas ser nutrida. Você já sentiu no silêncio de uma madrugada o peso da escassez? Já escutou o eco das suas próprias dúvidas? Será que sou merecedor? Será que basta para mim? Essa sensação de vazio, de algo sendo negado, fere e dói. E se você está aqui, é porque essa dor já foi companheira demais. Na fronteira entre física quântica e espiritualidade, aprendemos que tudo vibra, cada átomo, cada pensamento, cada sonho. Até o que chamamos de vácuo quântico está repleto de energia latente, como no efeito Casimir. Onde parece haver nada, pulsa um universo de possibilidades. Essa descoberta nos revela algo curioso. Prosperidade não é prêmio que se ganha lá fora. Prosperidade é uma frequência interna que ressoa com o campo quântico. Quando aprendemos a vibrar na mesma sintonia da abundância, abrimos a porta para que ela flua até nós. Mas até aqui, o caminho pode ter sido em silêncio. E por isso, cheio de ruídos. Pensamentos que nos sabotam. Crenças herdadas que abafam o pulso da semente. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse ruído interfere, como despertar essa frequência e como manifestar, de fato, a prosperidade na sua vida. Capítulo 2. Prosperidade não é prêmio, é frequência. Há quem caminhe a vida inteira acreditando que a prosperidade é um mérito, um prêmio para quem se esforça muito. Mas a verdade é outra, mais sutil, mais profunda. A prosperidade não se entrega a quem força, ela se revela a quem vibra. Tudo no universo vibra. Tudo. O dinheiro vibra, o amor vibra. As oportunidades, também. Cada uma em sua frequência. E só quem está na mesma sintonia consegue enxergar, atrair, acolher. Não se trata de conquistar com as mãos, mas de harmonizar com o coração. Quando você entra no campo vibracional da abundância, é como se uma nova frequência de realidade começasse a se tornar visível, como se o invisível se tornasse possível. Imagine estar sintonizando uma estação de rádio. Se a frequência está levemente fora, o som se embaralha. A mensagem não chega. Assim é com a prosperidade. Se sua frequência está desalinhada por medo, dúvida ou crenças limitantes, você não ouve o chamado da abundância, mesmo que ele esteja sussurrando ao seu lado. Até o vácuo quântico, onde se acredita que há o nada, pulsa energia. O efeito Casimir mostra que mesmo o vazio carrega potência. Assim também é você. Mesmo quando parece não haver saída, mesmo quando tudo parece parado, há movimento, há vida, há um campo inteiro esperando por sua sintonia. A escassez não, é ausência de recursos, é ausência de ressonância. E quando você muda sua vibração, muda também aquilo que o campo quântico responde. Prosperidade, então, deixa de ser uma promessa distante e começa a se tornar presença. Capítulo 3. O que impede a abundância? Ruído vibracional. Há momentos em que tudo parece travado, nada flui. Mesmo com esforço, visualizações e desejos sinceros, algo não se move. E isso, muitas vezes, não tem a ver com a realidade externa, mas com o ruído invisível que vibra dentro de nós. Esse ruído não é barulho que se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Ele nasce de pensamentos contraditórios, de memórias que não foram curadas, de medos silenciosos de receber. Às vezes, desejamos a abundância,
mas tememos o que ela pode trazer. Desejamos o novo, mas permanecemos presos a crenças antigas. Isso cria interferência no campo quântico. Como uma estação mal sintonizada, perdemos o sinal daquilo que pedimos. Muitas dessas crenças não são nossas. São herdadas, absorvidas na infância, implantadas por olhares, palavras e silêncios. Crenças como dinheiro corrompe, ser espiritual é viver com pouco, não posso ter mais do que os meus pais tiveram. Elas formam um muro invisível, que impede a abundância de nos alcançar, mesmo quando ela está próxima. Mas há um caminho de limpeza. Não se trata de negar o passado, mas de reconhecer o que já não serve e transformar. A prática da limpeza vibracional começa com um gesto profundo de escuta interior. Quais são as frases que você repete sem perceber? Quais histórias você conta sobre si quando ninguém está ouvindo? Essas vozes moldam sua vibração. Substituí-las por afirmações coerentes, não como mantra vazio, mas como verdade sentida. É o início da transformação. Não é rápido, não é mágica, é reprogramação. É escolher, dia após dia, vibrar em um novo lugar dentro de si. E assim, aos poucos, o campo se abre, a frequência se ajusta, e o que parecia impossível começa a se aproximar com suavidade. Capítulo 4. Abundância como estado de presença. A mente costuma correr atrás da abundância como quem corre atrás de um trem que já partiu. Mas a verdade é que a abundância não está no futuro. Ela não é um ponto de chegada. É um estado de presença, um modo de estar aqui, agora. A gratidão verdadeira é a porta. Mas não aquela gratidão repetida como um ritual mecânico. Não um obrigado dito com pressa ou como obrigação espiritual. A gratidão que transforma é vibração viva. É quando o coração sente de fato que há beleza no simples, que há presença no instante, que há bênção no que já é. Essa gratidão não depende de circunstâncias. Ela nasce da decisão de sentir o valor do momento presente, de reconhecer que mesmo em meio à dor, há algo sagrado se movendo. Quando você sente assim profundamente, a gratidão não é só sentimento, é frequência, e essa frequência começa a atrair para sua vida aquilo que está em ressonância com ela. Prosperidade não nasce da carência, mas da completude. Não vem do querer ansioso, mas do sentir pleno. Uma prática poderosa para ativar essa frequência é criar seu próprio mapa da abundância sensorial. Não é sobre escrever metas ou listar desejos. É sobre sentir com o corpo, com os sentidos, a realidade que deseja viver. Como seria o cheiro do seu novo lar? A textura do sofá? A luz que entra pela janela? Como seu corpo se sentiria ao acordar com paz financeira? Quando você sente isso como real, mesmo sem evidências externas, você envia ao campo quântico uma assinatura vibracional clara, e o campo responde. Capítulo 5. Casos reais de manifestação financeira quântica. Há histórias que não cabem na lógica comum. Histórias que parecem ficção, mas são realidade para quem ousou vibrar diferente. Uma mulher simples de uma cidade pequena, cansada de escassez, decidiu mudar sua vibração. Não mudou o trabalho. Não ganhou na loteria. Mas mudou a forma como se sentia todos os dias. Criou um altar com objetos que a faziam sentir abundante. Passou a falar consigo com mais amor. Dormia ouvindo sons de prosperidade. Acordava agradecendo o que ainda não via. 3 meses depois, um parente distante, que ela nem lembrava, a procurou com uma proposta. Queria ajudá-la a abrir o ateliê com que ela sempre sonhou. E o impossível chegou pela porta dos fundos. Um homem, em meio à falência, decidiu parar de se julgar, parou de se comparar. E começou a meditar todos os dias, sentindo a emoção de já estar livre de dívidas. Em vez de lutar contra os números, se entregou à sensação de leveza. Em pouco tempo, uma parceria inesperada surgiu. O projeto que ele havia deixado de lado há anos foi resgatado e floresceu. Esses casos são reais. Estão em vídeos, em livros, em grupos de estudo.
Mas mais do que inspiração, eles revelam uma verdade. O campo quântico responde à coerência vibracional. Quando o coração, a mente e o corpo vibram, juntos a realidade se curva. Capítulo 6, conclusão inspiradora. A pergunta de transformação. A prosperidade que você busca já pulsa em você. Ela não precisa ser conquistada, precisa ser despertada. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais consciente, mais presente, mais inteiro. A verdadeira abundância nasce quando você para de correr e começa a escutar. Escutar o que sua alma já sabe. Você é merecedor. Você é a extensão do próprio campo criador e está aqui para florescer. Agora, respire fundo e se pergunte: se eu já fosse a versão mais próspera de mim, como eu sentiria este momento? Talvez essa resposta mude tudo.